Até que no momento, Robert viu que um robô que foi quebrado por um soco de um homem, os pedaços dele começaram a voltar para o robô e se remontou e continuou lutando. E o homem falou: que coisa é essa? E vários robôs começaram a aparecer por lá. E Robert estava observando e os robôs foram atacar o Robert. Só que ele tocava nos robôs e os robôs desmontavam. Só que se remontavam de novo. E o Robert acabava derretendo os robôs e ficava só olhando lá. E perguntou para conhecimento o que ele devia fazer. Era só para ficar olhando, esperando. E disseram que já iriam ver todos. E ele viu uma luz forte vindo do alto. De repente apareceu várias pessoas brilhando bastante, até com arco-íris ao redor delas. E de repente começaram a atacar os robôs que iam sendo explodidos com raios que eles atiravam. Até que no momento apareciam robôs bem maiores e começaram a atacar essas pessoas, só que elas conseguiam evitar com raios fortes. Só que apareceram robôs ainda maiores, começaram a atacar elas. E elas estavam tentando resistir, só que os robôs derrubaram eles. E na hora, os robôs pararam e perguntaram o que aconteceu. E daí apareciam mais pessoas lá, saindo dos portais voando. E eles disseram que essa é a nossa força e o nosso poder, a nossa inteligência. O que vocês são não é o que vocês pensam. E aquelas pessoas que estavam brilhando lá disseram: como vocês ousam atacar a nós? Nós somos deuses. Vocês vão pagar por isso. E eles disseram: vocês não são deuses, são apenas pessoas bem poderosas. Tudo que vocês fazem é conduzir energia. E vocês conseguem sugar a energia das coisas e acabam atirando elas. E por isso que vocês são tão poderosos. Manipular a energia dá a vocês esse grande poder. E quanto mais velhos e treinados vocês são, mais poder e energia você consegue manipular. Por isso que muitos vão subindo de nível até ser considerado deuses. Só que isso vocês não são. E eles ficaram com raiva e começaram a tirar raios nele. Só que os raios acabavam não fazendo efeito nenhum. E ele disse que agora vocês serão nossos escravos. Daí Destruição falou com Hobbit e disse que era para falar para eles irem embora e não fazer nada, mas dizer para aquelas pessoas que estavam brilhando que realmente eles não são deuses, são exatamente o que essas pessoas que apareceram pelos portais são. E Hobbit chegou lá voando e disse: chega, vocês que chegaram por esses portais, é para vocês se mandarem e vocês não farão ninguém escravo. E quiseram atirar no Hobbit, só que aí nenhum dos ataques fez efeito. E disseram: esse um é duro na queda. E de repente viu um robô gigante que atirou no Hobbit, um raio poderoso, só que o Hobbit ficou parado e nada fez efeito. E disseram que esse era diferente dos daqui. E o Hobbit disse que era o herói da destruição. Ele não é daqui. Ele veio dizer para eles se mandarem por ordem do Destruição e que eles estão certos com relação a essas pessoas. Eles não são deuses, são apenas pessoas muito poderosas. E ao ouvirem isso, as pessoas que estavam brilhando ficaram com raiva dele. E as pessoas que chegaram do portal ficaram assustadas e perguntaram: destruição? Ele está por aqui? E o Robert disse que era o enviado dele para destruir, mas ele foi só mandado aqui para mandar vocês embora, após confirmar o que vocês disseram a respeito deles. Eles disseram: tá bom, já estamos indo de volta. E aquelas pessoas que estavam brilhando perguntaram: quem é esse tal de destruição que vocês têm tanto medo? E os homens dos portais disseram que é a entidade, que é a personificação da própria destruição. Não há ninguém que possa contra ele. Ele é a destruição em pessoa. E qualquer um que tenta lutar contra ele perde. E aquelas pessoas que estavam brilhando disseram que isso não é verdade, eles são deuses, são poderosos e não podem ser vencidos. E a destruição falou para o Robert retirar os poderes deles, porque se eles continuarem com essa arrogância, algo muito ruim vai acontecer mais pra frente. E o Robert acabou atirando uma esfera escura neles, e eles pararam de brilhar, e perguntaram o que foi que ele fez com eles. E o Robert disse que retirou os poderes dele, que eles não mais podem ser considerados que eles acham que são deuses, porque eles não são. E as pessoas do portais todo recuaram com medo e foram embora. E as pessoas que estavam lá, estavam brilhando, ficaram chocadas ao ouvir isso e perguntaram quem era o Robert de verdade. E ele disse que era apenas o enviado do Destruição, a entidade que eles explicaram para vocês quem era. E
eles ficaram com raiva ao ver o que o Robert fez com eles. E o Robert reforçou que eles realmente não são deuses, são apenas pessoas poderosas. E muita gente correu lá pra frente dele e foi se encurvar. E Robert disse para eles pararem com isso. E eles disseram que você é o nosso novo Deus. E Robert disse que eu não sou um Deus, sou apenas um homem com grandes poderes. E falou para eles se levantarem, e eles ficaram com medo de se levantaram. E Robert disse que nenhum ser humano merece esse nome, após destruição ter falado para ele falar isso. E ele saiu de lá. E Robert viu um outro mundo que o conhecimento mostrou para ele. E ele chegou até lá. E ele viu várias pessoas tirando uma garota que está em uma maca, sendo levada por pessoas que estavam gritando, falando que ela está quase morrendo. E o conhecimento mostrou para ele a situação, que a mãe dela forçava ela a fazer coisas que eram gravações para mostrar para a rede de comunicações, para fazer com que ela ficasse famosa. Só que ela ficava forçando a filha, sem deixar ela fazer quase nada que a filha queria, o que ela devia fazer, como cuidar da saúde ou comer, e ficava manipulando ela, dizendo que se ela não fizesse, ela perderia uns privilégios. E Robert viu também que a mãe dela acabou a envenenando antes de sair para um outro lugar. E Robert viu aonde foi a mãe da menina. E o Robert abriu um portal e acabou puxando ela pelo pé, com telecinese. E ela chegou lá sendo arrastada e acabou sendo puxada pelo ombro por Robert. E ele jogou ela bem na frente da menina e falou: Olha só o que você fez, está feliz agora? E ela ficou olhando lá para a filha e as pessoas ficaram assustadas ao ver isso. E a menina disse: Foi você que me machucou, mãe? Por que você fez isso? E ela começou a gritar dizendo que isso não era verdade. Aí ela se levantou para sair correndo, só que o Robert apareceu na frente dela, tocou no ombro dela e ela começou a gritar de dor. E o Robert foi até a menina lá, e as pessoas tudo com medo, perguntando o que foi que ele fez. E o Robert acabou tocando na cabeça da menina, e a menina ficou bem, pelo que ela disse, e se levantou e foi até a mãe, que está se contorcendo de dor no chão. E ela disse que ela prefere ser órfã do que ter uma mãe como ela. E a mulher ficou olhando isso, e a menina acabou saindo de lá, correndo, e foi para uma das autoridades lá, e disse que prefere ir para um orfanato do que ter uma mãe como ela. E disseram que iriam levá-la para um, e que a mãe dela seria presa, que já arrumaram todas as provas necessárias. E quando viram o Hobbit, que estava lá perto da mulher, perguntaram o que foi que ele fez, e ele disse que provocou uma doença nela, que faz com que ela fique assim. E daí ele tocou no ombro dela e parou, e o Hobbit sumiu de lá na frente de todo mundo. E Hobbit apareceu em um lugar onde viu várias pessoas entrando desesperadas em uns buracos e túneis, e ouviu gritarem para ele entrar logo, que os monstros estão vindo para devorar todos eles. E Robert olhou e viu uns monstros que estavam parados em um lugar, e de repente se levantaram e viu que eram gigantes. E Destruição disse para ele queimar essas coisas por completo, porque cada pedacinho dessas coisas que for destruído e ficar, vai voltar a crescer e virar de novo um monstro. E Robert acabou lançando umas chamas bem potentes nessas coisas, e mais uns ácidos dos que ele produziu. E essas coisas começaram a derreter e serem destruídas completamente. E as pessoas, quando viram isso, perguntaram quem era ele. E ele disse que era o herói da destruição, que estava lá para ajudar no que fosse preciso. E todo mundo ficou chocado ao ouvir isso. E chegaram lá e começaram a agradecer ele, porque essas coisas pareciam ser invencíveis. E ele acabou sumindo de lá.